Páscoa, antes de nós falarmos sobre a Páscoa em si, é preciso lembrar de como tudo começou. Quando Adão pecou no Éden, Deus havia prometido, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, e eu quero que você abra a sua Bíblia para ler esse texto, porque nós costumamos lembrar dele parafraseando. Mas vamos ler como está escrito aqui, nessa versão que eu estou usando. Eu estou usando aqui a revista e corrigida, a Almeida Revista e Corrigida. 3,15 diz assim: e porém inimizade. Isso é Deus falando com quem? Com quem? Com? A Lisete já consertou, ela falou, Adão já consertou. Com a serpente. Porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é, Satanás seria ferido na cabeça pela semente da mulher, que era Jesus. Que é Jesus. Então aqui já estava prometida a redenção da humanidade. O apóstolo Paulo diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia morrido por nós. No plano de Deus, no projeto de Deus. O plano de Deus sempre foi resgatar o homem. O que nós queremos mostrar hoje é que a Páscoa, ela nos aponta para este plano salvífico, tendo Jesus como centro, tendo Jesus como aquele que foi o Cordeiro que se sacrificou por nós. Então, antes, irmão, de você nascer, Deus já havia elaborado um plano em favor da sua vida. Eu quero abrir esse parêntese aqui. Deus já havia estabelecido um plano em favor de você, em favor da sua casa. Glória a Deus. É por isso que o diabo não gosta de você. Aliás, o diabo não gosta do homem, principalmente se esse homem for crente, ou esta mulher for crente. Lá no Éden, Deus já havia dito que levantaria alguém da semente da mulher. A mesma mulher que o diabo iludiu. Deus disse assim: esta mesma mulher que você iludiu, ela será instrumento que eu usarei para trazer a redenção, para desfazer aquilo que você fez. Olha o que diz em 1 João, abre a sua Bíblia. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora olha que coisa maravilhosa. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Era isso que Deus estava dizendo no Éden. A semente da mulher vai aparecer vai surgir que vai esmagar a sua cabeça. Isso é, lá na cruz, ele vai desfazer o que você fez aqui. Foi o que Deus fez. Em Gênesis, no capítulo 15, versículos 13 e 14. Abra a sua Bíblia comigo, eu quero que você acompanhe isso. Eu estou falando sobre o começo, o plano, o projeto. Se você trouxe uma Bíblia, seria bom que você, ou melhor, desculpe, uma Bíblia não, sei que você trouxe, uma caneta. Seria bom que você anotasse isso. Primeiro, lá no Éden, Deus
redenção do homem. Agora Deus escolhe um homem chamado Abraão. Chama este homem da região de Ur dos Caldeus. Em sua soberania, Deus escolhe Abraão. E esse Abraão, no capítulo de número 15, versículos 13 e 14, Deus lhe faz uma promessa que dizia a respeito não somente a ele, mas dizia a respeito também a nós. Já no capítulo 12 da sua chamada, vamos ler primeiro o capítulo 12. Já no capítulo 12 da sua chamada, Deus diz assim para ele, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Dá para a gente repetir isso? E em ti, vamos lá, 1, 2, 3. Olhe você de novo lá. Olhe você de novo lá. Olhe sua família de novo lá. No plano, no projeto de Deus. Porque em Abraão nós seríamos benditos. Porque da semente de Abraão Deus levantaria alguém. Aquela mesma semente que ele havia falado em 3,15 de Gênesis. Deus escolheu uma linhagem. E essa linhagem foi a linhagem de Abraão, que depois tornou-se o nosso pai na fé. No capítulo 15 deste mesmo livro, versículos 13 e 14, diz assim: então disse a Abrão, Deus falando a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão 400 anos. A entrada de Israel no Egito já estava no plano de Deus, na presciência de Deus, melhor dizendo. Não foi por acaso que José foi vendido ao Egito. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que tem o controle da história. Aleluia. Por isso eu quero abrir um parênteses a você: tenha calma. Deus está no controle de todas as coisas. Não se desespere, não tome decisões precipitadas. O seu Deus tem o controle de tudo. Antes de você pensar, Ele já pensou, Ele já elaborou, Ele já projetou em favor da sua vida. Aleluia. Eu gosto quando Jesus está no deserto e a Bíblia diz que Ele pergunta a Filipe: Filipe, o que nós vamos fazer? Essa multidão está comigo há 3 dias. O povo está sem comida. Se eles voltarem aí, é bem capaz deles morrerem de fome no caminho. A Bíblia diz que ele fez essa pergunta a Filipe, experimentando, porque ele bem sabia o que ia fazer. Então ele tem um controle de tudo, ele já sabe o que vai fazer. Aleluia. Quando o desespero bater em sua porta, ele diz: mas o meu Deus já tem um plano preparado, meu Deus tem um plano estabelecido, o meu Deus está no controle, o meu Deus sabe o que vai fazer. Aleluia. Então ele promete a Abraão, no versículo de número 14, ele diz: mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E ele vai dizer: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus tinha um plano. Quando Israel assumiu aquela região, e todas aquelas etnias
dos amorreus, fariseus, perizeus, foram tirados da terra. Deus estava, na verdade, executando um juízo, porque aquele povo havia se afastado de Deus. Em uma outra oportunidade nós falaremos melhor sobre isso. Mas aqui Deus já está prometendo que o povo vai entrar no Egito, mas ele vai tirar o povo com mão forte do Egito. Então, capítulo 12 de Êxodo já estava no projeto de Deus. Olhe, Deus está falando muitos anos antes que o povo ficaria 400 anos. Em Atos dos Apóstolos usa 430 anos. Não há aqui nenhum choque entre as duas coisas, porque essas datas elas são aproximadas, esses anos eles são aproximados. Entre 400 e 430 anos o povo passou preso no Egito. Deus havia revelado isso a Abraão. Se você me entende, diga amém. Em Êxodo, capítulo de número 6, abra a sua Bíblia lá. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Então, da linhagem de Levi, Deus resolve preservar uma criança num momento muito difícil de Israel. Os primeiros capítulos do livro de Êxodo, me permitam ler. Capítulo 1, versículos 5 em diante. Capítulo 1 de Êxodo, versículos 5 em diante. Diz assim: todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se. Perceba, Deus tinha dito a Abraão: eu multiplicarei a tua semente. No capítulo que nós lemos, 15 de Gênesis, Deus havia chamado Abraão para fora da sua tenda. Disse: Abraão, conte as estrelas dos céus, se as pode contar. E Abraão deve ter olhado assim para o céu, e Deus imediatamente disse: assim será a tua descendência. Isso porque Abraão antes tinha se queixado que ele já estava velho, a esposa dele velha, avançada em idade, e ele não tinha herdeiro, e ele achava que o herdeiro de sua casa seria o Damasceno Eliezer. Deus disse: não, olhe para as estrelas dos céus. Se eu te chamei lá atrás e disse a você que saísse de sua terra, que eu multiplicaria a tua semente, eu sou o Senhor teu Deus. Eu falei, eu cumprirei a minha palavra. Olhe para as estrelas dos céus, Abraão, assim será a tua descendência. Aleluia, porque você tem um Deus que fala e cumpre a sua palavra. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Ele é fiel, irmão. Glória a Jesus! Esse povo cresceu, se multiplicou e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Isso aqui é Deus trabalhando. Isso aqui é Deus fazendo o povo crescer. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, versículo 8, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Porque o povo de Deus, quem está debaixo da promessa de Deus, onde ele chega, ele se torna influência, ele se torna poderoso. Aleluia, glória a Deus. Ele domina, ele cresce, ele prospera, ele frutifica. Aleluia, porque a bênção de Deus está sobre ele. O Senhor tinha dito a Abraão: onde você chegar, a minha bênção estará com você, Abraão. O Senhor disse isso a Abraão, disse isso a Jacó, disse isso a Isaac: aonde você chegar, eu serei com você. Eu tenho uma promessa com você, eu vou te abençoar. Aleluia.
povo cresceu, se fortaleceu e se tornou uma ameaça para o Egito. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés, e assim, mas quanto mais os afligiam, olha só isso aqui, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Aleluia. Que maravilha, né? Por isso que o camarada lá na frente, Balaão, né? Foi contratado para lançar uma maldição sobre o povo de Deus. Aí ele chegou, chamou Balaque e disse: não dá. Não dá. Por que não dá? Porque eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Aleluia. Maldição sem causa não chega. Não chega. Não chega a maldição sobre quem tem a bênção do Senhor. Não chega a maldição sobre quem está debaixo do sangue de Jesus. Não chega maldição sobre quem é escolhido de Deus. Aleluia. Aí Deus escolhe no capítulo 2 em diante, vai contar a história de Moisés. Moisés é preservado por Deus num dos momentos mais difíceis da história de Israel. Quando o rei, o faraó, resolve eliminar, era uma estratégia, eliminar todos os meninos que dali por diante nascessem. Para enfraquecer a linhagem, para enfraquecer o povo. Mas Deus coloca um sentimento no coração de Joquebede. Tem uma musiquinha engraçada, né? Ô Joquebede, não vai morrer. Eu posso ver. Uma vez, irmão. Olha os tocadores tudo devagar, meu Deus do céu. Só serve com bateria esse daí mesmo. Mas, meu filho, a bateria, meu filho, oh meu Deus do céu. Jesus, não. Quem é que sabe essa música? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Não. Se empolgou, né? Amém, irmão? É como se Deus estivesse dizendo: não, Joquebede, preserva esse menino aí. Eu tenho um plano com ele, eu tenho um projeto com ele. Aleluia. E o projeto que eu tenho com ele se estende ao meu povo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Como nós não temos tempo, vamos para o capítulo 6. Versículo 1 a 8. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Moisés agora teve todo aquele problema, aquela dificuldade. Nasceu, foi criado no palácio lá no Egito. Matou um egípcio, fugiu, foi para o deserto. 40 anos depois, ele já tinha família constituída no deserto. Tinha um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida que até então ele tivera no palácio do Egito. Agora ele era um pastor de ovelhas. Lá no deserto, no capítulo 3, ele sente o chamado. Ele vê uma sarça ardente, ele ouve a voz de Deus.
Deus o chama e dará a ele uma tarefa árdua. Você vai para o Egito e vai tirar o meu povo do Egito. Moisés dá um monte de desculpas, diz que não pode, que não sabe falar, tem medo de que Deus é que eu vou apresentar para eles, o que é que eu vou dizer para eles, qual é a justificativa que eu vou dar. Mas no final ele vai. O Senhor coloca Arão ao lado dele, diz: eu vou mandar o seu irmão Arão, Arão vai te ajudar. Quando você tiver com dificuldade de falar, Arão vai falar por você. Em muitos momentos você vê Arão falando por Moisés, você vê Arão usando a própria vara no lugar de Moisés. Eles se tornam líderes, né, que trabalham em conjunto. Aí no capítulo 6, versículo 1 em diante, diz: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Isso foi antes de Deus começar a mandar as pragas. Deus já havia revelado tudo para Moisés. É por isso que você não vê Moisés titubeando, porque Deus já havia revelado tudo. Moisés não titubeia no momento das pragas, Moisés não titubeia no momento do Mar Vermelho. O povo está sobre Moisés fazendo pressão. Moisés se levanta e diga: olha, esses egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês não verão mais. Porque Deus estava sempre alimentando o coração de Moisés, revelando para Moisés o que ele estava para fazer. Então Deus já tinha dito a ele aqui: olha, vocês vão sair daí como uma poderosa, não se preocupe não. Deus também já havia dito para Moisés o seguinte: eu vou endurecer o coração dele, você vai ter dificuldade, ele não vai aceitar, ele não vai deixar. Mas fique calmo, eu estou no controle. No final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. E aí eu gosto quando Deus diz no versículo 2: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Aleluia. Quem está falando é o Senhor. Aleluia. Tenha calma, Moisés, eu estou nesse negócio. E ele vai dizer mais: eu apareci a Abraão e Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Deus está dizendo assim: apesar de eu ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse povo não sabe ainda quem sou eu. Eu estou prestes a revelar para eles quem eu sou de fato. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vos-la darei por herança, eu, o Senhor. Aleluia. É aqui que entra a Páscoa, porque a Páscoa, ela é livramento. A Páscoa, ela marca esse livramento que Deus está revelando. A Páscoa revela esta libertação que Deus, ao longo dos anos, vinha revelando. Revelou a Abraão, revelou a Moisés. Quando você chega no capítulo 12, tudo aquilo é o cumprimento do que Deus vinha revelando. Desde o Éden, passando por Abraão, chegando por Moisés, Deus vinha falando, Deus vinha ratificando, Deus vinha dizendo que faria, aleluia. É por isso que eu quero dizer uma coisa para você: Deus não costuma, às vezes você fica reclamando porque está passando tempo. Deus é assim mesmo. Deus é um Deus, na Bíblia você vai encontrar Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus de tempo. Ele trabalha no tempo dele, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, aleluia. Ele vai falando, ele vai preparando você, ele vai te avisando, ele vai te dando sinais, para na hora dele, ele chegar e operar do jeito que ele quer. E eu quero profetizar aqui nesta noite
noite para a sua vida, debaixo da unção que eu sinto da parte de Deus sobre você, vai chegar o tempo de Deus da sua vida, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar. O Deus que falou há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, Ele está trabalhando por você, Ele vai manter a sua palavra. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Escute isso. Depois de muitos embates com o faraó, Deus começa uma série de punições sobre o povo do Egito. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso aqui, que eu vou falar novamente aqui. Já falei porque está em um vídeo que nós gravamos aqui. Eu trouxe essa parte que eu já tinha falado em outra pregação para esse, porque é pertinente. Deus então começa uma série de punições. O próprio Deus endurece o coração de Faraó, com o objetivo de mostrar não somente a Faraó e aos egípcios, mas mostrar às nações ao redor, mostrar às futuras gerações quem é Ele. Que não há ninguém que se levante contra Ele, que permaneça de pé. Não há ninguém que se coloque diante dEle, que escape da sua ira. Glória a Deus, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele tem um domínio nas suas mãos para operar de acordo com o que Ele quer. Ai do homem que se levantar contra Deus. Ai do homem que se posicionar contra Deus ou contra alguém que Deus tenha levantado. Quem se levantar contra Deus ou contra alguém que Deus tenha levantado, por certo cairá. O Senhor uma vez disse a Israel: quem vier por você por um caminho, voltará por 7 caminhos. E eu mostrarei para os outros que eu sou o Senhor na vida de vocês. Aleluia. O Egito era uma nação pagã, idólatra. Eles tinham um Deus chamado Sete, Deus das guerras e da escuridão. Quando Deus envia as pragas no Egito, está havendo um confronto entre o Deus verdadeiro e as potestades do Egito. Ali, na verdade, está acontecendo uma batalha espiritual sem precedentes na história de Israel. A Bíblia mostra no capítulo 10, 21 a 24, que Deus manda uma escuridão sobre a terra. Quando Deus manda a escuridão sobre a terra, Deus está dizendo ao Egito que o Deus Sete não é nada diante dele, porque o Deus Sete era conhecido como Deus das guerras e da escuridão. E o Deus de Israel está dizendo: sou eu o Deus da escuridão, sou eu o Deus da luz, sou eu quem dá a luz do sol, sou eu quem dá a luz das estrelas. Eu trago a luz e eu trago as trevas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Havia o Deus chamado Sekhmet. Era o Deus destrutivo do sol. Era o Deus que dominava o sol. Ele tinha poder sobre o sol. E a escuridão vem para mostrar que quem comanda a natureza, quem manda no sol, na lua, é aquele que criou. É o Senhor dos exércitos, que não tem Sete certo, que não tem Sekhmet certo, não tem Deus nenhum certo. Ele é o Deus sobre todos os deuses da terra. Aleluia. Ele é o Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, Ele é o Senhor sobre a sua vida. Ele é o Senhor sobre a sua família. Não há trevas que se levantem contra você que vai prosperar. O seu Deus é o Deus que controla todas as coisas. Mas havia também um Deus Ra, principal Deus egípcio. Ele representa o sol. O faraó era inclusive considerado a encarnação deste Deus.
E é por isso que Deus manda a praga da escuridão. Havia a deusa Ísis, dona de poderes mágicos. Havia uma lenda que dizia que o rio Nilo nasceu das lágrimas que ela derramou quando Osíris, seu irmão esposo, morreu. O que é que Deus faz? Deus faz com que o rio Nilo se transforme em sangue. Depois Deus faz com que todos os seres daquele rio morram. O que é que Deus quer dizer? Não, Deus quer dizer ao Egito, não. Não é Ísis, não é Osíris, sou eu o Senhor, o dono do Nilo. Sou eu o Senhor, o dono dos mares. Sou eu o Senhor, o dono dos oceanos. Deus estava disposto a humilhar as potestades do Egito. Eu quero dizer para você nesta noite, e eu vou dizer em alto e bom som, para que todos os espíritos malignos que agem nesta região ouçam: nós temos o Senhor, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Andarei a canto e derrandarabai a xandare cantarabás. Aleluia, 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 aleluia. Por isso eu repreendo nesta noite todo espírito maligno que age na sua mente, no seu coração. Todo espírito maligno que age para destruir o seu casamento, a sua família, saia nesta noite na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome daquele que tem o poder sobre as potestades. Aleluia. Charaia canto e derrandaramanagaia xonderecandarabás. Aleluia. 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 Meu irmão, quer dizer a você que enquanto você ouve essa mensagem, o Senhor vai te curando. Enquanto você ouve essa mensagem, o Senhor vai trabalhando. Enquanto você ouve essa mensagem, o Senhor vai abrindo portas para a sua vida. Enquanto você ouve essa mensagem, espíritos das trevas já estão em retiradas. Eles não podem contra a sua vida. As amarras dele caem aqui nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas havia também o deus Horus, protetor dos faraós e das famílias. Protetor dos faraós e das famílias. E é por isso que Deus dá o golpe final. Vou mostrar agora para Faraó quem é que está acima das famílias. Que a vida está em minha mão. Aleluia. Que sou eu quem dou vida às famílias. E quando eu quero, eu tiro a vida também. Aleluia. Ele é o Senhor, meu irmão. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso nos capítulos 11 e 12, principalmente o 12, Deus vai mostrar, Deus vai enviar o seu anjo. E vai mostrar para Faraó. Faraó, baixa a bola. Pare de nariz empinado. Você não é nada diante do Senhor. Você não é nada diante de mim. Vou tocar na vida do seu filho para você saber quem sou eu. Vou tocar na vida de todos os filhos primogênitos do Egito, para vocês lembrarem que é o Senhor, Ele é o Deus que protege as famílias. Aleluia. Vou preservar a família do Egito para você saber que o verdadeiro Deus que protege as famílias é o Senhor dos exércitos. Deus, dessa forma, Deus humilha. Cada praga é uma humilhação para os deuses do Egito. Jesus fez isso na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Olha que texto extraordinário. Jesus, quando estava na cruz,
não apenas morrendo, não apenas pagou pelos nossos pecados ali, não apenas triunfou sobre o pecado, mas triunfou também sobre as potestades, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O outro versículo diz: e despojando os principados e potestades. Sabe o que é despojar? É tirar o que tem. Aleluia. É tirar o que tem. Deus humilha todas as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava não apenas colocando o pecado debaixo do seu poder, mas ele estava colocando também os poderes das trevas debaixo do seu poder. Foi por isso que ao ressuscitar ele disse: no meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos. Aleluia. Receba nesta noite, porque esta autoridade está sobre você, está sobre a minha vida, porque o nosso Deus é o Deus que está acima das potestades. Aleluia. Resumindo essa parte, essa é a primeira parte. Resumindo essa primeira parte, Deus escolhe um povo através de Abraão. Deus permite a escravidão deste povo no Egito. Deus livra este povo no Egito. Deus constitui um povo durante todo esse processo. É quando nós chegamos no capítulo 12, o texto que nós lemos de Êxodo, sobre a Páscoa. A Páscoa, portanto, está relacionada com tudo isso que eu acabei de falar. Porque ela é um ritual que marca esta libertação que Deus havia prometido ao seu povo. A palavra Páscoa no hebraico é pechá, ou pessá, que é passar por cima, no sentido de poupar, no sentido de não tocar para tirar a vida. Êxodo 12, 13 e 27. A Páscoa foi escolhido, portanto, esse era o primeiro mês do calendário das festas judaicas de Israel. Aproximadamente entre março e abril, o mês Abib. É interessante que era o mês que amadurecia o cereal. Era o mês que a terra já começava a ficar pronta para o momento da cega. Deus escolheu essa época propositalmente, para que o povo entendesse que era um momento de restauração, de resgate, de colhimento de frutos. Era um momento de alegria para o povo. Na mesa da Páscoa, Deus mandou que tivesse o cordeiro de 1 ano, sem defeito. Esse cordeiro era proposital. Deus escolhe um cordeiro de 1 ano, sem defeito, porque ele vai simbolizar o cordeiro de Deus. Ele aponta para o cordeiro de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 46, rapidamente. João 8, 46. E 1 Pedro 1, 19. João 8, 46, que aqui diz aí: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus está dizendo, Jesus está tendo a autoridade de dizer: eu não tenho pecado. Quem me entendeu aí, diga amém. Porque ele não tinha pecado, porque ele representava esse cordeiro que morre na noite da Páscoa, antes de Israel sair do Egito. Porque Israel só pode sair do Egito depois que o cordeiro morre. Aleluia. Você só sai do mundo por Jesus. Aleluia.
Se Jesus não morre na cruz, você não tinha poder para sair do mundo. Você não tinha capacidade para sair do mundo. É a morte do Cordeiro quem propicia isso. Aleluia. Paulo disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia. A Páscoa, irmão, a Páscoa, crianças e adolescentes, é a nossa vitória. A Páscoa bíblica é a redenção do povo de Deus. A Páscoa bíblica aponta para o verdadeiro Cordeiro de Deus. Olha o que diz 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. Aquele Cordeiro, em Êxodo 12, apontava para a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Os profetas disseram isso, apontaram Jesus como Messias, como Cordeiro. Isaías 53, versículo 7. Diz que como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Aquele cordeiro da Páscoa apontava para Jesus. A Páscoa não tem nada a ver com o coelho da Páscoa, não tem nada a ver com ovo de chocolate. A Páscoa aponta a redenção das nossas almas. A Páscoa aponta a cruz do Calvário. A Páscoa aponta a salvação da humanidade por intermédio de Jesus de Nazaré. Os apóstolos reconheceram a relação entre Jesus, o Messias, e o Cordeiro na pessoa de Jesus. Veja comigo Atos 8:32. E o lugar da escritura que lia era este. Quem estava lendo? Quem estava lendo? Quem estava lendo? O eunuco. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Prossiga aí, meu filho. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Prossiga, filho. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou quem? Jesus. Filipe disse ao eunuco: este camarada aí não é o profeta, este camarada aí não é nenhum outro, este camarada aí é Jesus de Nazaré. Esse camarada aí é o homem que foi crucificado há alguns anos atrás aqui em Jerusalém. Aleluia. Que o tiveram como louco, que o crucificaram, que o tiveram como rebelde. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Messias de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. João disse isso dele por 2 vezes. João aponta para Jesus no capítulo 1, versículo 29 do livro de João, do evangelista João, capítulo 1, 29 e o versículo 35. Nas 2 vezes ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. João está dizendo assim: olha, e quando um pregador judeu dizia que aquela pessoa era o Cordeiro, a mentalidade judaica já fazia logo a conexão. Cordeiro morre aonde? Na Páscoa. O cara da Páscoa, porque as profecias do Antigo Testamento apontavam que o Cordeiro seria o Messias. Então quando dizia esse é o Cordeiro de Deus, era a mesma coisa dizer esse aí é o Messias. Esse é o prometido. É a mesma coisa dizer, olha, o Cordeiro que a gente sacrifica na Páscoa todo ano chegou, aleluia. Quando Israel fazia o sacrifício do Cordeiro, Israel fazia na esperança, assim como ele fora liberto antes lá do Egito, na morte daquele Cordeiro, naquela noite, sob a liderança de Moisés, Israel aguardava o Cordeiro que seria sacrificado pela nação, e este seria o Messias que salvaria Israel.
João disse: eis aí o cordeiro. Agora, como eu já li em João 8,46, Jesus se declarou esse cordeiro. Porque ele disse: eu não tenho pecado. Quem é que pode me acusar de pecado? Irmão, quem é o homem na terra que pode dizer um negócio desse? Alguém aqui pode falar isso? Irmão, aí, quero ver você apontar um pecado meu aí. Jesus chegou, teve essa autoridade. Quem de vocês aí me aponta um pecado? É interessante que lá no capítulo 8 de João, naquele caso da mulher adúltera, Jesus fala assim: quem dentre vós não tem pecado? Olha como ele se exclui. Quem dentre vós, se fosse eu ou você, diríamos: quem dentre nós aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas ele fala assim: quem dentre vós, não me meta nesse negócio. Aleluia. Próprio Jesus, o livro de Apocalipse identifica Jesus 9 vezes como o Cordeiro. Aleluia. Vamos ler alguns desses versículos. 5, 6 de Apocalipse, filho. 5, 6. Aí você já prepara aí já o 6:1, o 7:17. Já fiquei já na ponta. 5, 6. Diz aqui, o que é que diz aí? E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Capítulo 7, versículo 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aleluia. 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, falando da besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, referindo-se a Jesus. 14, 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. 14, 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem quem? O Cordeiro, para onde quer que vá. 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Aleluia. E por fim o 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia! Quem é o Cordeiro da Páscoa? É Jesus. Aleluia! Acontece que o Cordeiro morre toda vez que se sacrifica a Páscoa. Mas o Cordeiro Jesus não ficou morto, não permaneceu morto. 1 Coríntios 15, 3 e 4. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Esse menino aqui é bom, viu, irmão? Orar por ele, viu? 3.
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Peraí, não passa agora não, passa agora não, passa agora não. O Cordeiro morreu, sim ou não? O Cordeiro morreu. Como o Cordeiro da Páscoa morria em toda a Páscoa. Aliás, o escritor aos Hebreus disse que Jesus é superior justamente por causa disso, porque fez um único sacrifício. Versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. O Cordeiro, aleluia. O Cordeiro prometido pelas santas profecias. O Cordeiro prometido pelos Deus de Israel através da Páscoa. Não permaneceu na sepultura, ele ressuscitou, ele está vivo para todos sempre, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Sua ressurreição foi testemunhada, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 6 a 8, a ressurreição, portanto, é a base da nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, a ressurreição é a base do nosso testemunho. Cristo, portanto, ressuscitou, capítulo 15, versículos 15 e capítulo 15, versículo 20 de 1 Coríntios. Portanto, Jesus é a Páscoa de Deus. Aleluia, aleluia. E agora, na noite da sua última Páscoa aqui na terra, isso é tremendo. Ele chega assim meio que com muitas emoções em seu coração, diz: rapaz, falando num baianês, né? Moço, menino, homem, eu ansiei comer com vocês essa Páscoa. Como eu quis estar com vocês. Só que tem uma coisa: é a última vez que eu como com vocês essa Páscoa. Mas não se entristeçam não, porque eu comerei de novo convosco no reino de meu Pai, aleluia, glória a Deus. Por isso ele faz o que ele nunca fez antes nas Páscoas, que ele, as quais ele celebrava junto com os discípulos. O que ele faz? Chega para cá, vou revelar algo para vocês. Essa Páscoa, que é comida sempre com cordeiro, ervas amargas, pães asmos. Os mais estudiosos dizem que as ervas amargas simbolizavam o sofrimento do cordeiro, os pães asmos a ausência do pecado. Mas Jesus pega apenas um elemento dessa Páscoa e apresenta um elemento que antes não era falado muito no Antigo Testamento, que é o vinho. Mas o vinho, claro, era tomado porque eles comiam e o vinho fazia parte das refeições. Jesus agora, por que Jesus não apresenta a erva amarga? Porque não há necessidade. Porque a amargura ele levou por nós. Aleluia, glória a Deus. Os pecados ele também levou por nós. Aleluia. Ele diz assim: agora eu vou mostrar para vocês o segredo dessa Páscoa. Tomando o pão e havendo dado graças, disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E partiu, e eles comeram. E após comerem, ele novamente deu graças e disse: tomai, bebei. E eles já gostam, eles devem estar atentos, né? O pão é o corpo e o vinho. Isto
é o meu sangue que é derramado por vós. Aleluia. E agora já a igreja fundada por Cristo não celebra mais a Páscoa. Ela celebra a ceia. É praticamente o verdadeiro pechá, é o passar. Agora é uma nova etapa. Vocês não precisam matar mais o cordeiro, porque o cordeiro já morreu. Aleluia. E o cordeiro não somente morreu, o cordeiro agora está vivo. E por isso que ele vai dizer, quando vocês, onde estiverem, 2 ou 3, reunidos no meu nome, aí eu estarei. Em 28, 20 em diante de Mateus, ele diz, olha, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Adore a esse Deus. Adore a esse Deus. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele é a nossa Páscoa. Oh, a Ele honra, a Ele glórias, a Ele louvores, a Ele adoração e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao único que vive, ao único que reina, ao único que é o Senhor, aleluia, aquele que é maravilhoso, aleluia, aquele que venceu por mim na cruz do Calvário, aquele que um dia voltará, aleluia, vencedor para todos sempre é o Senhor, aleluia.